Boa noite, paz do Senhor, para aqueles que podem e querem estar orando comigo nessa madrugada. Eu tenho uma palavra muito especial para aqueles que perderam sonhos, perderam esperança, para aqueles que acham que Jesus não vai cruzar o nosso caminho e ter uma solução. Bom dia, Edna, paz do Senhor. Então hoje eu quero trazer uma mensagem falando sobre os sonhos de Deus na nossa vida, os projetos de Deus. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, pode vir uma multidão querer fazer o cortejo. Ele interrompe esse cortejo. Então eu acredito que muitos de nós têm sonhos e projetos de Deus. E eu quero ministrar isso na vida de vocês hoje. Amém? Então eu vou aguardando vocês entrarem com calma até alcançarmos as 2h da manhã para a gente fazer o nosso devocional, ler a palavra do Senhor, adquirir sabedoria. Bom dia, Darli. E orarmos ao Senhor. Hoje a oração vai falar de projetos, sonhos do Senhor, sonhos que Ele coloca no nosso coração. E Tatiana, bom dia, seja bem-vinda. Andresa, bom dia. Hoje nós vamos falar das missões, dos sonhos, do projeto que Deus coloca no nosso coração. E quando Deus coloca algo no nosso coração, na nossa vida, por mais que uma multidão possa estar fazendo cortejo, levando o nosso sonho para fora da cidade, enterrando o nosso sonho, enterrando, o projeto do Senhor, acredita que Deus pode interromper esse sepultamento de sonho, de vida e de projetos. Amém? Então eu vou aguardando vocês entrar. Enquanto isso eu vou contando um testemunho. Até das 2h da manhã eu vou conversando outras coisas. Eu estava conversando agora há pouco com o Ciro, e eu falando para ele como que eu estou empolgada com esse negócio da oração da madrugada, porque eu fico falando disso praticamente o dia todo, e eu me preparo, sabe, assim, para fazer as coisas acontecerem. Ele acabou de entrar. Meu bem, eu tô falando de você, nós conversando sobre a oração da madrugada, e eu tô tão empolgada, assim, de estar dividindo esse momento, porque antes era sozinha, às vezes era eu, minha irmã e minha mãe, às vezes era só eu e o Ciro, ou às vezes sozinho. E ele falou assim, que ele tá achando assim engraçado, que eu fico assim empolgada, eu fico esperando, durante o dia, eu fico assim pensando, no devocional. E eu criei no meu coração um senso de responsabilidade sobre a mensagem que vai ser ministrada. É muito engraçado, porque a missão não era essa. A missão era, eu tirava um tempo de oração e estudo da palavra, e eu ia ligar a câmera, e quem quisesse ouvir, ia ouvir. E poderia chegar no coração de alguém. Mas não, eu tô toda empolgada. Eu tô assim, achando a coisa melhor da vida, Pego aqui minhas caixas de palito, coloco aqui o telefone e vamos que vamos. Tô toda animada com a nossa oração. Até porque não é comum encontrar nas igrejas pessoas que gostam de oração. Nas igrejas, eu como pastor e com experiência nessa área de oração, que é ministério de intercessão, ministério de libertação, ministério de cura, geralmente é um grupo pequeno. E oração não é muito atrativo, Oração, palavra, jejum, intercessão, madrugada. Isso daí acaba segregando um grupo muito pequeno, As intercessões sempre comecei com 10, 12 pessoas e já achava que estava grande demais. Porque esse é o normal das igrejas, aquele grupo pequeno, São poucos que gostam de orar,
são poucos que gostam de meditar na palavra no sentido de aprender aquilo e fazer daquilo uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida, né? Então, eu tô animada com isso daí, que bastante pessoas tá alcançando pessoas. Amém? Então vamos lá. Nossa, passou tanta gente aqui que eu não dei bom dia. Bom dia, todo mundo que passou aqui enquanto eu tava falando. Então vamos lá, são 2h. Oi, Edene, Vilma, Márcia, Lucas, Evânia. São 2h01 da manhã. Então vamos começar nosso devocional e o momento de oração naquilo que o Senhor, que o Espírito Santo nos direcionar. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir o Evangelho do Senhor para aqueles que podem abrir no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu falo aqueles que podem, porque enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou contar mais uma outra situação. Quando eu ia orar de madrugada, eu não enxergava a Bíblia, porque eu ficava no quarto com as crianças, né? E eu não enxergava. E se eu ligasse a luz, elas acordavam. E se eu ligar até a frestinha da porta do banheiro, as crianças acordavam também. Aí eu falei assim, eu vou abrir a Bíblia num tablet para poder ler a Bíblia. Aí eu peguei o tablet da Claire. Só que na hora que eu pegava o tablet da Claire para deixar guardado para mim ler a Bíblia de madrugada, também não dava certo, porque a luz do tablet, a Chloe já olhava e virava aquela confusão. Então eu sei que tem pessoas que podem estar ouvindo só no fone, quietinha, para o marido ou para a criança não acordar. Então, para aqueles que podem, vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Essa história vai trazer um aprendizado que, primeira coisa, Deus tem sonhos, Deus implanta sonhos. E Deus tem projetos em cima dos sonhos que Ele implanta. E a Bíblia diz assim que nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. E quando eu vejo essa mensagem e eu levo a minha mente para viver essa mensagem como uma discípula do Senhor, acreditando que Jesus está na frente dessa multidão daqueles que o seguem, eu consigo entender a profundidade desse aprendizado. Deus tem os seus sonhos, seus projetos, e nada pode frustrar. Deus tem sonhos na sua vida, Deus tem projetos na sua vida, ninguém pode frustrar esses sonhos, nem você mesmo. Deus tem sonho na minha vida, Deus tem sonho na sua família, Deus tem sonhos nos seus filhos. Ei, a Bíblia diz, falando do ser humano, né? Do ser humano, o Espírito do Senhor está sobre ele, sobre essa pessoa. E sobre essa pessoa, Deus tem parte com ela. Deus tem parte. E a Bíblia diz assim, que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Deus tem projetos comigo e com você e com a sua família. E nada pode ser frustrado para aqueles que creem e temem ao Senhor. Então ele conta no livro de Lucas, Lucas espiritual, eu gosto de Lucas porque eu falo que Lucas foi membro da floresta. Ele traz um sentido espiritual e uma mensagem, para mim, o suficiente descritivo, sobre a história de uma viúva, a viúva de Naim, que morava na cidade de Naim. Mas essa história da viúva de Naim, ela não começa aí no versículo 11, a trajetória, a caminhada de Jesus de cura, de milagre, né, de restaurar sonhos, de restaurar projetos, de restaurar vida, não começa aí no versículo 11 com a viúva de Naim, já estava lá no versículo 1, quando ele cura o servo de um centurião. Ele lança a mensagem e o servo é curado. E aí ele continua a sua caminhada de Cafarnaum até a cidade de Naim. E quando ele chega na cidade de Naim, vamos escrever aí ou vamos decorar, o primeiro aprendizado, ele continua falando a mesma mensagem.
Isso nunca pode apartar dos nossos lábios. Continuar falando a mesma mensagem. Em Cafarnaum, ele liberou uma mensagem para um aflito. Ele liberou uma mensagem de cura a um doente. Ele liberou uma mensagem para o necessitado. E por mais que ele caminhasse, e eu pesquisei, Cafarnaum e Naim não era tão perto assim, por mais que ele teve uma caminhada longa, ele não mudou a mensagem. Sabe qual que é o primeiro aprendizado antes de ler a mensagem? É que mesmo que a jornada seja longa, e mesmo que uma multidão te acompanhe, a mensagem não pode mudar. Jesus não muda a mensagem por causa da multidão. Jesus não muda a mensagem pelo tempo da caminhada. Ele permanece com a mesma mensagem e com a mesma obra de Deus no coração. Vamos ler juntos? Versículo 11. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E muitos dos seus discípulos e uma grande multidão os seguiam. Grifa aí, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e lhe disse: não chores. Ele aproximou, tocou o esquife e disse ao jovem: levanta-te. E o que tivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A fama dele correu por toda a Judeia e pelas terras circunvizinhas. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele sai de Cafarnaum, olha que interessante, e ele vai para uma cidade chamada Naim. Quando ele chega em Naim, ele chega com uma multidão. E quando ele entra na cidade de Naim, ele entra com uma quantidade de discípulos que não eram poucos e com uma multidão que o seguia que também não eram poucos. Mas à medida que ele entra com a multidão dele, existe uma multidão no encontro dele. Presta atenção. Existe uma multidão vendo a obra de Jesus, existe uma multidão acompanhando a obra de Jesus e existe uma multidão acompanhando Jesus por mais que a caminhada estava longa, dizendo a mesma mensagem. Mas do outro lado estava vindo uma outra multidão, uma multidão que seguia um cortejo, a multidão que seguia para um sepultamento de uma criança, de um menino. Uma multidão que estava acompanhando a dor daquela viúva. Existem multidões que vão acompanhar a nossa dor. Existem multidões que vão ajudar a sepultar os sonhos de Deus na nossa vida. Existem multidões que vão nos consolar pelos nossos projetos falidos. Existem multidões que vai se compadecer, vai ter compaixão e vai nos ajudar a levar o nosso sonho para fora da cidade. Essa multidão existe, mas existe uma outra multidão que continua pregando a mesma mensagem, que continua pregando o mesmo evangelho e continua pregando a mesma mensagem profética. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Continua liberando mensagem para aquele que precisa. Continua falando a mensagem para aquele que está morto. Continua falando para a mensagem para aquele que está sem esperança. Continua falando mensagem para aquele que desistiu, para aquele que vê que não tem mais solução. Essa é a mensagem de Cristo de Cafarnaum até Naim. A mensagem daquele que perdeu a esperança. Continua falando a mensagem que ainda o morto há de ouvir. Ainda aquele que se desviou há de voltar. Ainda que aquele projeto você guardou há
de ressuscitar, ainda que a sua esperança acabou, há de voltar. Continua liberando a palavra daquilo que pode restaurar os sonhos. Esse é o evangelho do Senhor. É aqueles que não vê mais esperança para os projetos. E Jesus, ele vai de encontro. E Jesus faz um confronto agora de multidões. Multidões que querem enterrar os nossos sonhos, multidões que estão preparados para enterrar os nossos projetos. Não que eles são maus, não que eles são pessoas que gostam de não nos ver bem, não, é porque eles andam segundo aquilo que eles estão vendo. Mas tem uma multidão que acompanha Jesus, que anda por aquilo que sai da boca de Deus. Aquele menino, ele tinha um projeto do Senhor. Quando Deus tem projetos, Ele não deixa ninguém frustrar os projetos dele. Deus tinha algo para fazer ainda na vida daquele menino. Os sonhos de Deus para aquele menino não se acabou. E Deus, quando vê que estão sepultando o projeto, Ele vai liberar a palavra: ressuscita, volta, porque eu ainda tenho uma missão sobre a sua vida. Glória a Deus. É muito comum a gente querer que a multidão esteja conosco no tempo da nossa dor, do nosso sepultamento. Tem muita gente que quando perde a esperança, quando perdeu já o sonho, quando viu que não tem mais jeito, ele se aglomera com a multidão que vai ajudar a levar para fora e enterrar os seus sonhos. Mas ande com pessoas que ainda acreditem nos sonhos de Deus na sua vida. Ande com pessoas que ainda vão liberar uma palavra de vida sobre os seus sonhos. Deus, Ele ainda tem projetos para aquilo que você mais anseia, mais sonha dentro do projeto do coração dele. Deus nos enche de sonhos e esses sonhos são deles. E nenhuma multidão pode enterrar esses sonhos que Deus colocou no nosso coração. Mas sabe o que eu aprendo dessa história? Sobre a cidade de Naim. Naim significa conforto, Naim significa aconchego, Naim significa paz e Naim significa proteção. Os sonhos de Deus sempre vão nos trazer paz, aconchego, segurança. Os sonhos de Deus sempre vai nos permanecer nessa cidade de paz. Mas quando nós perdemos a esperança, quando nós não deixamos o Senhor, o Espírito Santo, reavivar esses sonhos, quando nós não deixamos Deus trazer para nós a sabedoria para poder lidar com essa situação difícil, nós somos empurrados pela palavra da multidão para que nós levamos os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que a gente mais ansiou na nossa vida a ser colocado para fora dessa cidade. Quantos aqui pode estar conosco que já pegaram o projeto, aquilo que escreveu, a carta que escreveu e jogou no lixo? Quantos que acharam porque à vista não tem mais jeito, não tem mais solução, mas você sabe que é um projeto do Senhor e você abandonou esse projeto? Ou às vezes você sabe que é do sonho do Senhor que você case, que você seja feliz, sabe? Você sabe que é do Senhor, que você precisa voltar a estudar, que você precisa às vezes voltar a trabalhar, isso te fará bem. Quantos sonhos você colocou para fora da cidade de Naim, sabendo que Deus
poderia ressuscitar esses sonhos. Nessa noite, eu quero orar com vocês, para que vocês coloquem novamente para dentro da cidade de Naim os seus sonhos, os seus projetos, o milagre que você tanto pediu. Às vezes você está olhando, já está no caixão, já está morto, não tem mais jeito, vai para fora da cidade, acabou, está tudo acabado. Deus está falando, ei, Jesus ele está saindo, entrando nessa cidade e esse cortejo vai acabar. Não jogue o seu projeto para fora. Segura ele com as suas duas mãos, porque é o próprio Jesus que toca e diz: levanta-te. Nesta noite, eu quero orar para que os nossos sonhos, os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, venham se levantar. Quem sabe está precisando o teu coração ser fortificado para que você se levante novamente para sonhar mais uma vez. Às vezes você está sendo levantado nessa noite para que você pegue aquela carta que você escreveu e volta a segurar ela no coração. Quem sabe você jogou fora da cidade aquele projeto, né, do teu carro, da tua casa, da tua empresa. Você jogou fora esse projeto e você agora é convidado a trazer para dentro da cidade. Jesus vai entrar dentro da sua cidade. Jesus vai entrar dentro da sua casa e ele pode reavivar os nossos sonhos. Acredite. E olha só. E vendo, versículo 13. Vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus não muda a mensagem porque ele anda com multidão. Jesus não muda o sentimento de compaixão para aquele que perdeu tudo porque ele está com a multidão. Jesus, ele não muda o coração e a mensagem para o aflito porque existe uma multidão que o segue. Ei, esse evangelho, né, de fazer por uma classe de pessoas, de amar só uma classe de pessoas, esse evangelho precisa voltar de novo lá para Cafarnaum, reavivá-lo e colocar os olhos novamente na verdade do evangelho do Senhor. Os olhos de Jesus jamais saiu do aflito, do necessitado, daquele que está sem esperança, daquele que perdeu tudo. Os olhos dele se enchem de compaixão e ele para uma multidão para olhar para ela. Olha que lindo! O Senhor estava cercado por uma multidão, muitos aplaudindo, muitos curiosos, muitos enaltecendo ele, muitos enchendo o ego dele, declarando a verdade de quem ele é o filho de Deus, olha como ele é poderoso, meu Deus, olha ele. Não, mesmo com a multidão aplaudindo, mesmo com a multidão mimando, os olhos deles jamais estavam para a multidão, os olhos deles permaneciam na mesma mensagem de compaixão para os aflitos. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Quando nossos olhos saem do propósito, daquilo que o Senhor coloca na nossa vida e a gente olha a multidão, a gente não consegue mais ver o choro do aflito. Quando a gente começa a ter vaidade na caminhada, porque tem uma multidão que está te seguindo há muito tempo até você chegar em Naim. E os nossos olhos podem se perder, pode se confundir. E um aflito, um que chora, pode passar desapercebido. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Quando a multidão nos segue, quando os conselhos só da bonança, daquilo que é bom,
daquilo que agrada nos seguem, os nossos olhos não podem estar diante dele. Sabe por quê? Porque a gente perde a mensagem. Se pastores, ministros estão ouvindo essa minha mensagem, esse momento de oração, não olhe para a multidão. Porque quando você olhar para a multidão, você perde a mensagem. Quando você olhar para a multidão que te ama, você perde o aflito. E quando você olha para a multidão, você perde a oportunidade de tocar em alguém e dizer para ela: não chores, porque eu conheço a palavra do Senhor e Ele vai reavivar os seus sonhos. Sabe que eu aprendo com essa mensagem, igreja? Quando eu ouço pessoas dizendo: pastora, eu preciso ser reavivado. Quem já ouviu isso? Pastora, eu esfriei. Pastora, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu olho para a igreja, eu olho para os meus irmãos, eu vejo eles como gente comum. Eu olho para a igreja, eu olho para a minha família e eu olho para eles, eu não tenho sentimento nenhum. Quando eu comecei no evangelho, geralmente essas pessoas falam, né? Eu tinha um fogo ardente sobre mim, a palavra vinha na minha boca, eu sempre estava em oração, eu via e ajudava as pessoas e as pessoas vinham para mim. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Quando a gente começa a ter uma caminhada longa e começa a olhar a multidão, a gente perde a mensagem. Nunca perca a mensagem. Agora, se a gente permanece os nossos olhos na mensagem, a gente encontra o aflito. A mensagem de Cristo tem que permanecer no nosso coração para dizer para aquele que precisa: não chores, que eu vou tocar naquilo que morreu. E nessa noite eu quero dizer para vocês: não chore, não desespere, porque nós vamos orar para Jesus tocar naquilo que morreu. E a pergunta que eu faço para vocês hoje: o que morreu no seu coração, na sua vida, na sua família, o que morreu de sonhos que o Senhor Jesus pode tocar hoje através da nossa oração para que ressuscite? Quem sabe é a sua alegria, quem sabe é a sua saúde, quem sabe é o seu ânimo, quem sabe é um pouco da sua autoestima, o seu relacionamento não deu certo e você acha que relacionamento para você morreu. Não, Deus, Ele vai ressuscitar a sua área afetiva. Quem sabe a sua área intelectual, quem sabe é uma situação na sua família, quem sabe a sua área financeira. Você está olhando as circunstâncias, olhando a situação, já tem um cortejo com você. Eu olho assim, não tem aqueles boletos de dívida? Aqueles boletos de dívida que chegam na casa da gente, parece um cortejo, né? Levando a gente para a morte. Ei, olha para esse cortejo, que vai ter um cortejo diferente, que vai chegar ao encontro e vai tocar nessa situação que morreu e vai dizer: recebe a palavra de vida e levanta-te. Levanta-te. Interrompe esse cortejo. Se você tem chorado todas as noites, interrompe esse cortejo. Se você tem se reunido com pessoas para que te entristeça, interrompe esse cortejo. Se você está acompanhado de pessoas que estão te levando para fora da cidade de paz, interrompa esse cortejo. O cortejo do Senhor Jesus é para que traga vida e vida em abundância. Amém? Então, eu deixei uma quantidade de tempo maior. Tinha tanta coisa para falar nessa mensagem, mas a gente se encontra na Igreja Batista da Floresta para dar continuidade a ela, amém? Porque eu quero tirar um tempo maior de oração e eu quero orar com cada um de vocês. Eu não sei se vocês sentiram
que foi muito importante a gente orar com cada um de vocês. Se vocês gostaram, me fala gostei, me manda um direct, fala alguma coisa, porque eu gostei de orar com cada um de vocês. Amém? O meu ministério é de oração. E hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês. Não chore. Acaba esse choro. Jesus disse àquela mulher, não chores. E eu não quero jamais perder a mensagem. Por mais que a caminhada seja longa, eu quero continuar dizendo, não chore. Porque o Senhor Jesus, pela nossa oração, pode tocar naquilo que morreu. A confiança pode voltar a alguém que você desconfia, né? A afetividade pode voltar para aquele que você perdeu a afetividade. Quantas coisas pode mudar. Amém? Então, vamos orar, meu bem, você não vale. Não adianta escrever gostei. Ele fica aqui só para me prestigiar, tadinho. Então, vamos orar, igreja? A primeira coisa, eu quero fazer uma coisa diferente hoje com vocês. Eu quero que você, assim, feche os seus olhos e pensa na sua trajetória. Quando você aceitou Jesus, quando você começou a sua caminhada, eu quero fazer uma ministração aqui com vocês. Quando você aceitou Jesus e você começou a sua caminhada na vida cristã, qual era o propósito que você tinha, o sonho que você tinha que mais gritava no seu coração? O que é que você mais queria? Eu quero que você lembre desse sonho. Esse sonho foi um sonho que gritou da sua alma para o Senhor. Você sonhava com o quê? E esse sonho hoje, como está? Está morto? Está quase sendo enterrado? Está no cortejo? Onde que está esse sonho? Onde que está esse projeto do Senhor na sua vida? Para aqueles que são ministros, obreiros da casa do Senhor, aquela palavra que você recebeu referente ao teu chamado, ao teu ministério, o que você fez com ela? Está no cortejo? Já enterrou? Onde que está essa palavra? Eu quero que você volte a sonhar com aquilo que você sempre amou, sempre desejou, sempre quis, que eu quero orar com vocês. Amém? Existem sonhos, projetos que é da nossa emoção e não são de Deus. Mas ao longo da jornada de oração que nós já estamos, nós já sabemos reconhecer aquilo que é do Senhor. Deus quer te dar um casamento próspero, sim. Deus quer te libertar de situações difíceis, sim. Nós já aprendemos tanta coisa, você já sabe discernir o que é propósito de Deus. Amém? A única coisa que eu sei é que Ele não quer ver você chorar. Não chores. Amém? Jesus está falando nessa noite. Irmã, não chores. Senhor Deus e Pai, quanto nós amamos a Tua palavra. Como a Tua palavra transforma a nossa vida, transforma o nosso entendimento. Transforma, Senhor, ó Deus, a nossa mente, traz clareza. Traz sobre nós, Senhor, ó Deus, a verdade do Teu reino. E conhecer a verdade do Teu reino nos aproxima mais de Ti. Deus, a Tua palavra reaviva os nossos sonhos, edifica a nossa alma e liberta o nosso espírito para ter um encontro íntimo contigo. Deus, nessa noite, eu recebo a palavra em nome de Jesus. Não chores. Senhor, como é maravilhoso ouvir isso do Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, ó Deus, ouvir dos seus lábios para nós nesse momento. Não chores. Senhor, quantos de nós estávamos chorando? Quantos de nós, Senhor, ó Deus, estávamos à beira do desespero? Quantos de nós, Senhor, ó Deus, abandonamos
matamos, sepultamos, levamos para fora da nossa casa, levamos para fora da nossa cidade, da nossa igreja, os nossos sonhos, o nosso ministério, as nossas conquistas, o sonho do relacionamento. Deus, a palavra do Senhor para mim nesta noite é: não chores. A palavra do Senhor hoje para mim é diante daquilo que está morto, dizendo: levanta-te. Deus, o Senhor nessa noite me dá duas palavras: consola aquele que chora, mas toca naquilo que está morto. Deus, nessa noite eu venho te pedir: consola todos que choram, todos que começaram essa segunda-feira chorando, todos, Senhor, ó Deus, que começaram essa noite e choraram, todos que olharam ao redor e não viram, Senhor, ó Deus, nenhuma palavra dizendo que pode reavivar. O cortejo estava armado. Quantas vezes nós olhamos ao redor, na nossa casa, nos nossos amigos, e a palavra que nós ouvimos: eu ajudo você a enterrar o seu sonho. Deus, nesta noite, o Senhor me fala que a tua multidão, os teus discípulos e o Senhor vai encontrar comigo. Deus, essa noite eu aprendo que os seus discípulos podem trazer uma palavra para mim. E o teu povo que te segue pode ser a nova multidão que eu ando e que me animo e que me faz ouvir continuamente a palavra do Senhor. Deus, nessa noite eu profetizo, em nome de Jesus nas vidas: pare de chorar. E também profetizo, diante, Senhor, ó Deus, daquilo que está morto, eu declaro, Senhor: levanta-te. Deus, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor comece agora a operar, entrar nas casas, Senhor, ó Deus, ainda esta madrugada. Eu peço, Senhor, ó Deus, que o anjo do Senhor entre na Igreja Batista da Floresta e começa agora a tocar, consolar, Senhor, ó Deus, aqueles que choram, mas tocar também naquilo que está morto. Deus, em nome de Jesus, que nesta madrugada o anjo da igreja venha tocar naquilo que morreu. Deus, restaura a honra, restaura a multiplicação, restaura, Senhor, ó Deus, os projetos, as missões, restaura, Senhor, ó Deus, aquilo que morreu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra que eu declaro para a Igreja Batista da Floresta: o choro acabou, e a mensagem agora é o toque da mão de Jesus Cristo sobre aquilo que está morto. E eu declaro: levanta-te, igreja, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, ó Deus, para Evânia, e eu declaro, Senhor, ó Deus, que o choro dela termine, mas que o Senhor venha tocar no sonho, no projeto, daquilo que ela rasgou e jogou, Senhor, ó Deus, para fora da cidade. Também oro, Senhor, ó Deus, para a pastora Petrila, e eu declaro na vida dela que esse sonho venha se levantar, que esse sonho não venha ser jogado para fora da cidade, e o que o Senhor vem agora abraçar, acolhê-la, Senhor, ó Deus, e dizer: não chores, não chores, porque eu estou tocando naquilo que está morto. Eu oro pela irmã Edene, Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha tocar nos sonhos da casa dela, nos sonhos do esposo dela, nos sonhos, Senhor, ó Deus, da filha dela, que o choro, Senhor, ó Deus, da casa acabe, mas o Senhor, Deus, venha operar sobre a vida dela. Também oro, Senhor, ó Deus, pela irmã Lucila. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora: pare de chorar, o choro acabou. Em nome de Jesus, por mais que a caminhada fora longa, por mais que a caminhada fez mudar a mensagem, a palavra ainda do Senhor permanece. Por mais que tentam mudar a mensagem,
A palavra, Lucila, do Senhor permanece e a palavra é levanta-te. E eu toco naquilo que morreu, eu toco no projeto que você enterrou e eu estou ressuscitando, trazendo uma palavra profética, uma boca profética nos lábios do seu marido. Eu estou tocando na mente dos seus filhos e eu estou reavivando o projeto de missões no seu coração. Abra-te que eu abrirei, levanta-te que eu me levantarei, que as estruturas dessa cidade foram levadas por ti por uma nova missão. Olha, Lucila, eu estou sendo ousada, muito ousada em falar isso aqui pela internet, mas se o Senhor está comigo, tem uma igreja levantando com vocês dois em Portugal. Glória a Deus. Receba essa mensagem que daí virá a sua casa, virá a sua vida, porque está chegando um verdadeiro evangelho através de vocês. Em nome de Jesus eu oro pela Eliane, pela minha mãe, e que todo choro acabe, que venha ressuscitar os sonhos e os projetos, que ela venha se levantar na obra que o Senhor confiou para ela. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu enxugo, Senhor, ó Deus, as lágrimas da Darliane. Deus, em nome de Jesus, que eu venha, Senhor, ó Deus, com os braços do Senhor, consolá-la, protegê-la, guardá-la, Senhor, ó Deus, que o Senhor Jesus tocará naquilo que morreu. Reaviva os sonhos, Senhor, ó Deus, da tua vida, da tua filha. Deus, eu oro pela vida da Vilma, que o Senhor venha consolá-la, tirar todos os traumas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, enxugar as lágrimas do passado, dos relacionamentos dolorosos. Deus, em nome de Jesus, reaviva o projeto, Senhor, ó Deus, da área afetiva, que o Senhor venha trazer a abundância, Senhor, ó Deus, e a alegria do Senhor venha voltar sobre ela. Deus, eu oro pelo Erivelto, que o Senhor Deus venha reavivar o sonho profético, Senhor, ó Deus, sobre a vida dele. Senhor, ó Deus, ele tem um sonho no coração de pregar o teu evangelho, de profetizar, de reavivar sonhos, Senhor, ó Deus. E eu não permito, Senhor, que o diabo venha colocar esse sonho para fora da cidade. Eu estou trazendo esse sonho de volta agora no coração dele e eu declaro, Erivelto profetiza. Deus, eu oro para a Alessandra Oliveira. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro que nessa noite as lágrimas venham secar. Deus, que o Senhor venha abraçá-la e acolhê-la de tal forma que ela venha sentir a tua presença. A tua palavra declara que a tua presença, Senhor, ó Deus, manifesta a tua glória e que ela venha sentir, Senhor, no teu corpo físico que o Senhor chegou. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e o Senhor Deus opera. Nós oramos, Senhor, ó Deus, pela vida da Alessandra e que o Senhor venha tocar no sonho dela, na vida dela, na família dela e venha aquecer esse coração novamente. Em nome de Jesus. Deus, eu oro pela Shirley, que o Senhor venha consolá-la, que o Senhor venha acolhê-la, que o Senhor venha abraçá-la e tocar, Senhor, ó Deus, nos sonhos que morreram. Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, pela Monique, que o Senhor venha tocá-la, acolhê-la, abraçá-la, Senhor, ainda essa noite, dizer que o Senhor é um Deus de presença. Deus, a tua filha Monique precisa conhecer a face do Senhor, o Deus de presença, o Deus, Senhor, ó Deus da onipresença. Vá agora, Espírito de Deus, e toca nos sonhos dela. Assim nós oramos. Deus, eu oro pela vida da Edna Vieira. Deus, que o Senhor venha reavivar os sonhos dela de tal forma e ela venha reconhecer que o Senhor é Deus. Mas eu também oro e declaro, Edna, o choro acabou. Deus, nós enxugamos, acolhemos, abraçamos, Senhor, cada um
e que ela venha sentir, Senhor, ó Deus, que o Senhor compadece da dor dela. Toca no projeto dela. Deus, eu oro pela Andresa, que o Senhor venha enxugar as lágrimas dela, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, acolhê-la, abraçá-la, tocar nos sonhos dela, no projeto dela. Ela pode achar que morreu, mas não morreu. Deus, ela pode achar que está sepultado. Existe um cortejo enorme, Senhor, ó Deus, contra o projeto dela, mas eu estou levantando o cortejo do Senhor, o exército do Senhor, para ir diante desse cortejo de morte. E eu estou declarando agora: levanta-te, levanta-te para os seus sonhos, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, ó Deus, pela Lília. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha enxugar as lágrimas dela, que o Senhor venha abraçá-la, acolhê-la nesse momento e dizer: o nosso sonho não acabou, eu ainda posso tocar e eu posso alegrar o teu coração. Deus, alegra o coração dela. A tua filha, Senhor, ó Deus, precisa ser honrada, Senhor, ó Deus, novamente. Levanta ela, Senhor, ó Deus, reaviva e aquece. Abraça ela, Senhor, ó Deus, essa noite. Deus, eu oro pelo Lucas, que ele venha ter um encontro contigo. Deus, que esse encontro venha ser poderoso e ele venha reconhecer que foi acolhido, amado. Deus, o Lucas precisa reconhecer e ele precisa, Senhor, ó Deus, conhecer o Deus que acolhe. Deus, acolhe ele nesse momento, mas reaviva os sonhos do coração dele, em nome de Jesus. Deus, eu oro pela Tati Marmotelo e eu declaro, Senhor, ó Deus, que o choro dela acabou. Deus, reaviva o coração dela, faz ela olhar para os seus projetos e para os seus sonhos. Deus, que ela venha lutar pelos projetos certos e o coração dela venha se voltar pela tua missão. Deus, em nome de Jesus, abraça ela, acolhe ela, Senhor, ó Deus, ainda essa noite. Eu oro e peço pela vida dela. Deus, eu oro pela Tatiana Evangelista. Deus, em nome de Jesus, que as asas do Senhor, do Deus que protege e que acolhe, venha agora abraçá-la e enxugar as lágrimas dela. Deus, eu não permito que o cortejo da morte, do cortejo que é aquele que, Senhor, ó Deus, sepulta sonhos, venha fazer parte da vida dela, venha ser verdade na vida dela. Deus, nessa noite eu oro que um novo exército se levante, que uma nova multidão, Senhor, ó Deus, faça parte da vida dela. Deus, em nome de Jesus, assim eu oro, Deus, para que o sonho dela venha reaviver. Toca, Senhor, ó Deus, naquilo que morreu. Deus, eu oro pela Fabi Martins, que o Senhor venha acolhê-la, abraçá-la, amá-la e ela venha conhecer o Deus de amor. Venha limpar, Senhor, ó Deus, os choros do passado, as lágrimas da frustração, as lágrimas da decepção. Deus, em nome de Jesus, restaura aquilo, Senhor, ó Deus, que o cortejo matou, mas que o anjo do Senhor venha reavivar aquilo que ela tanto sonhou, em nome de Jesus. Deus, eu oro pela vida da Márcia. Deus, em nome de Jesus, que toda palavra, Senhor, ó Deus, de morte, do cortejo de morte, contra os sonhos dela, Senhor, ó Deus, seja agora paralisado pela presença do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, abraça ela nessa noite e diga para ela que o Senhor compadece da dor dela, que o Senhor se interessa, que o Senhor ama cada projeto e cada sonho dela, que o Senhor quer reavivar e levantar mais uma vez esse sonho. Deus, eu oro para todos que estão aqui, para todos que estão ouvindo, Senhor, ó Deus, essa mensagem. Que eles se sintam, Deus, cada um deles, abraçados por mim, abraçados, Senhor, ó Deus, pela igreja, abraçados, Senhor, ó Deus, pelo Senhor. Que eles se sintam, Deus, nessa noite, Senhor, queridos, amados, que eles venham sentir o nosso amor, que eles venham sentir, Senhor, ó Deus, o nosso coração. Deus, que nessa noite nós possamos enxugar cada lágrima, que nós possamos enxugar, Senhor, ó Deus, cada tristeza. E nós oramos para a presença do Senhor venha tocar naquilo que morreu.
Deus, nós oramos. Oramos, Senhor, ó Deus, para todos que ouvem essa mensagem, para que o Senhor toque nos sonhos e que eles venham alegrar no Senhor mais uma vez. Deus, abraça eles essa noite. Abraça eles. Agora vocês pegam o cobertorzinho de vocês e abraça. E se sinta abraçado pelo Senhor. Porque o Senhor não é homem para ficar olhando multidão. Sabe aquele sentimento que a gente fica? Ai, essa pessoa não está olhando para mim, não está se importando comigo. Ele tem tanta coisa, tanto projeto, tanta gente ao redor dele, não deve estar se importando comigo, não. Deus não é homem para se aliançar com multidão. A mensagem do Senhor, mesmo durante a caminhada longa, permanece. E nessa noite, Ele está te dizendo que se importa com você, com seus sonhos e com seus projetos. Amém? Quando eu estava passando por tribulação, eu fiz um lenço profético. Eu peguei um lenço e ungi ele. Falei, esse lenço é o Senhor Jesus, é a presença do Senhor. Eu acreditei. E toda vez que eu sentia medo, me sentia desprotegida, me sentia atacada pelo cortejo do mal, eu pegava aquele lenço vermelho, eu me cobria e ficava assim, encolhidinha debaixo dele. E eu sentia a presença do Senhor. Que o Senhor possa te abraçar assim, nessa noite. Amém? Uma boa noite, uma terça-feira de sorrisos, alegrias e de sonhos reavivados, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, às 2h da manhã.